Olá, tudo bem? Vamos ao tema simbiose do pai narcisista com o filho ou filha. Vai depender de quantos filhos o pai narcisista tem. Antes de eu dar sequência no assunto, vai ali, já clica no maisinho, já segue a página, já se inscreve para receber as atualizações. Muito bem. Simbiose do pai narcisista com o filho escolhido, o filho de ouro. Primeiro, o que é uma simbiose? Nós temos um exemplo de simbiose no filme Venom, onde um alienígena que é um simbione, ele é um parasita do humano e às vezes o parasita toma a frente e às vezes o humano toma a frente da situação. Vai se adaptar a cada realidade do momento, isso no filme. Trazendo para a vida real. Bom, na vida real, o pai narcisista, ele fez primeiro a dependência emocional do filho. Depois, ele fez a alienação parental. E por último, ele vai fazer a simbiose. A dependência emocional e a alienação parental eu já falei aí nos vídeos anteriores. Esse aqui é quase como que se fosse uma sequência. Então vamos lá. Como que o narcisista vai fazer uma simbiose no filho e vai transformar o filho numa cópia sua, numa cópia fiel, quase que idêntica ao pai narcisista? Por que eu estou falando do pai? Se você procurar na página, você vai procurar a simbiose da mãe narcisista. Eu já falei sobre isso. Agora eu vou falar do pai narcisista, a simbiose do filho. Quando o pai narcisista tem só um filho, ele vai usar esse filho como simbiose. Se ele tem mais do que um filho, ele vai escolher um para ser o filho de ouro, o querido, o protegido, o exaltado, o elevado, o que tem todos os direitos, enquanto que os outros só terão obrigações. Como que vai funcionar isso? Como a criança já desenvolveu dependência emocional e já entrou na alienação parental, ou seja, a única pessoa importante para a criança ou para o filho é o pai narcisista, ele vai começar a implantar na mente do seu filho os seus mesmos pensamentos e a sua mesma maneira de agir e de fazer as coisas. Vai transformar o filho num narcisistinha, num projeto de narcisista. Esse filho vai começar a crescer tendo as mesmas atitudes e as mesmas ações que o pai tem, os mesmos pensamentos, os mesmos objetivos. Normalmente, isso eu estou falando normalmente, na maioria, não estou falando todos, tá? Não é todos os filhos de narcisista que vão sofrer simbiose. Não são todos os narcisistas que fazem simbiose. Mas o narcisista que faz simbiose, normalmente ele vai dar uma super proteção para esse filho, de forma que esse filho nunca vai escutar um não. O filho pode tudo. O filho pode roubar, vai trazer um brinquedo para casa, o pai vai elogiar porque ele trouxe o brinquedo. O filho vai brigar na escola, vai bater no coleguinha, vai judiar do coleguinha, o pai vai elogiar porque ele é superior, porque ele se saiu bem, porque ele que prejudicou o coleguinha, não deixou que o coleguinha o prejudicasse. E ele vai começar a formar na cabeça da criança que a criança é a pessoa mais importante do mundo, que não existe outra pessoa sobre a face da terra que seja capaz de ser melhor do que aquela criança. Então ele começa a formar na criança a personalidade narcisista. E assim ele vai começar a fazer as coisas. Por exemplo, se vai numa festa de aniversário, quem tem que chamar a atenção? O filho do narcisista. Ele vai ir mais vestido, ele vai levar o melhor presente, ele vai querer a melhor posição na hora de tirar a foto. E se o filho do narcisista apagar a vela antes da criança da festa, o pai vai aplaudir porque ele se saiu bem. Quer dizer, tudo que é de errado, o pai vai sempre estar protegendo o filho. Em casa, quando existem outros filhos, os outros filhos vão lavar a louça, limpar a casa, lavar roupa, e vão ganhar dinheiro e vão ter que dar dinheiro para o filho que ele está tratando como o filho de ouro, o protegido, o querido. O filho de ouro, se ele não quiser estudar, não tem problema.
ele é o filho de ouro, ele é o escolhido. Ah, mas ele na escola ele passou só porque hoje ninguém pode reprovar, então ele passou no mínimo, né? Passou de ano na escola porque a lei proíbe que reprove. Então ele não estudou porque ele vai passar igual. Mas o pai não está aí, ele não está preocupado se a criança estudou, se a criança é boa, se a criança é inteligente. Ele vai passar de ano de qualquer jeito. O importante é que a criança não seja nunca contrariada. Então sempre o pai vai estar dando todo o apoio, mesmo que as ações da criança sejam ações perversas, malignas e erradas. Porque o importante é que a criança seja feliz e ele está acima de qualquer questionamento. Quando os irmãos questionam por que ele não faz, o pai protege, porque ele é especial, porque ele é único, porque ele sim sabe das coisas. E aí começa a inventar coisas do filho que o filho não é, tipo, porque ele é mais inteligente do que vocês, porque ele é mais bonito que vocês, porque ele é o melhor filho, porque ele é o filho mais obediente. Claro que em contrapartida existe isso do filho, que o pai está formando a personalidade narcisista nele. Ele vai se tornar uma extensão do pai, portanto ele é 100% submisso ao pai. Tanto que quando ele chega na idade adulta, que ele começa a trabalhar, o dinheiro dele será todo passado para o pai, porque o pai vai usar esse filho como uma apólice de aposentadoria, uma apólice de seguro. Ele vai investir nesse filho para que depois esse filho o sustente, o mantenha, para que esse filho coloque ele sempre em prioridade na sua vida, de forma que quando o filho vai se relacionar com alguém, quem vai ajudar a selecionar a vítima é o pai narcisista. Por isso muitas pessoas dizem assim: ah, o meu ex é narcisista, mas o pai dele também é narcisista. Então o seu ex é narcisista porque foi formado nele uma personalidade narcísica, tendo sempre os melhores privilégios, as melhores coisas. É muito comum quando isso acontece, por exemplo, o pai chegar em casa com um lanche para o filho de ouro querido e os outros 2, 3, 1 filhos não ganham nada, né? Se quiserem comer, vão comer arroz seco, porque somente o filho de ouro elegido é que vai ter direito às regalias. Somente o filho de ouro preferido é que vai passear com o pai, é que vai para o parque, é que vai para o shopping, é que vai para o cinema, é que vai para a praia. Os outros sempre vão ser excluídos. Quando não existem outros filhos, existe só um, o pai vai fazer tudo para esse filho. Vai levar ele passear, vai levar ele na praia. Ah, mas ele não mora mais com a mãe. Os pais são separados. Por todas as vezes que o pai narcisista pegar o filho, vai dar sequência na formação, transformando ele numa personalidade narcísica. Como? Cada vez que ele pega o filho, ele vai dar ao filho tudo de bom e do melhor. Vai fazer com que o filho se sinta muito amado e protegido pelo pai. Aí quando ele volta para casa, inimigo a mãe. Voltamos lá na alienação parental. Aí a criança está sempre contra a mãe, sempre num pé de guerra com a mãe, sempre numa briga dentro de casa, porque quando o pai pega a criança, ele é super valorizado pelo pai. O pai dá coisas que não deve para comer, estraga a criança com lanche, com sorvete, com tudo. Alguns pais dão até bebida de álcool para os filhos e faz todas as vontades. Tudo que o filho quiser fazer, aquele pai narcisista vai fazer. Primeiro, para ele pagar de ser o pai amoroso, o paizão bom, aquele pai que faz de tudo. Segundo, para destruir a autoridade da mãe que está em casa esperando o filho voltar. E terceiro, formar a personalidade narcísica no filho. O filho vai se tornar uma cópia do pai. E depois, quando o filho entra nos relacionamentos e começa a atrair, começa a fazer coisas que não devem num relacionamento, o pai dá total suporte e apoio, ajuda a mentir para encobrir os erros, ajuda a extorquir a vítima tirando dinheiro, ajuda a fazer as coisas ruins que um narcisista normalmente faz. Quem dá o apoio, quem dá as ideias, quem é o mentor do narcisista é o pai narcisista. Isso chama-se simbiose. Pensa aí no que eu estou falando e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas tenham conhecimento disso, de assuntos tão assim extremos a respeito de pessoas narcisistas.